proteção, certo? Então, já vou preparar aqui a apresentação. Pessoal, uma dúvida que eu gostaria que não mais acontecesse. Vocês viram o material complementar que eu deixei na aula passada e que eu disse que seriam, a partir de agora, seriam as tarefas de vocês ver esse material complementar? Sem mentira, sem enganação, viu? Eu vi só uma parte, não vi toda não. Porque não deu tempo, lá vem, né? Mas enfim, vocês já sabem, vocês já estão avisados. Inclusive, tá gravado, eu tenho como provar que eu avisei a vocês, certo? Então, vamos agir com um pouco. Vamos agir com um pouco mais de responsabilidade, né? Então, na aula passada, a gente viu os princípios da radiologia, né? A gente estudou a questão das radiações, né? Da descoberta desse processo de exames por imagem, né? Porque foi através dessa descoberta do Röntgen que começou o processo de descoberta da radiologia e dos raios-x. E hoje a gente vai falar de radiobiologia e de radioproteção, para a gente encerrar esse ciclo da radiologia, ok? Então, pessoal, a radiobiologia ela estuda a forma com que essas radiações, com que essas radiografias, com que essas emissões é, atômicas, como é que elas vão se comportar em sistemas biológicos, né, nos seres vivos que são expostos a esse tipo de radiação. Então, a radiobiologia tem como objeto de estudo os efeitos biológicos causados pelas radiações, sejam radiações de qualquer nível, dos níveis mais baixos até os níveis mais elevados. A radiobiologia é subdividida em radiobiologia das radiações ionizantes e das radiações não ionizantes. Nós vamos já entender essa diferença, o que é uma radiação ionizante e o que é uma radiação não ionizante, ok? Nós já sabemos que a radiação é a transmissão de energia de um sistema para outro por meio de ondas eletromagnéticas. Essas ondas elas podem ser visíveis ou não. Elas podem ser visíveis como as ondas luminosas e elas podem ser não visíveis como o calor, por exemplo, né? Como os raios ultravioletas, como os raios X, né? E podem ser também, elas podem se dar através de partículas como radiação alfa e beta, ou como os fótons também que a gente estudou na aula passada, que são partículas que estão relacionadas à luz, ok? Então, de acordo com o efeito que a radiação produz na matéria na qual ela interage, ela pode ser classificada como ionizante, como a radiação alfa e os raios X, e não ionizantes, como a luz e o calor. Qual é a diferença entre uma radiação ionizante e uma radiação não ionizante? As radiações ionizantes, quando elas passam pela matéria, quando elas atravessam a matéria, seja a matéria biológica ou não biológica, elas deixam os íons presos. Os íons, para quem não lembra ainda, aí, na química, são moléculas, são átomos que perderam elétrons. Então, quando eles perdem elétrons, eles se transformam em íons. Então, quando essa radiação ionizante ela atravessa a matéria, ela deixa seus íons ali, né? As radiações ionizantes são aquelas cujos fótons ou partículas produzem íons na matéria com a qual interagem, certo? Então é como se ela passasse pela matéria e ela deixa resquícios dessa radiação na matéria, que é o caso do raio-x. Já as radiações não ionizantes, elas apenas provocam uma excitação na matéria. Elas não deixam vestígios, elas não deixam restos na matéria, por exemplo. Então vamos supor uma onda de som, né? Uma onda de som, ela apenas excita a matéria, ela não deixa nenhum tipo de vestígio nesse tipo de matéria. Então nós dizemos que o som, o calor, a luz são radiações não ionizantes, porque elas não deixam esse tipo de resquício
iônico na matéria. Já as radiações ionizantes, como o raio-x e todas as radiações nucleares, elas são chamadas de ionizantes exatamente porque os íons que elas produzem se grudam nessa matéria, ok? E aí a gente vai ver agora a interação dessas radiações com a matéria, como é que se dá. A radiação, ao interagir com a matéria, transfere energia para os átomos do meio no qual está se propagando. Então, nós estamos falando especificamente, nesse momento, das radiações ionizantes, que são aquelas que, como eu já falei, passam pela matéria, deixando os seus íons lá nessa matéria, e aí vai haver uma interação direta entre a radiação e a matéria que está recebendo essa radiação. Essa transferência de energia de uma partícula ou de um fóton para os átomos do material absorvente ocorre basicamente através de dois mecanismos: ionização, como eu já falei, no caso das radiações ionizantes, e excitação, no caso das radiações não ionizantes, que nós acabamos de falar. Então, na radiobiologia, nós temos que quando um sistema biológico é exposto a radiações, surgem lesões detectáveis em diferentes níveis de organização. Pessoal, é preciso que a gente entenda que as radiações ionizantes, como eu já falei, que são aquelas que atravessam a matéria e deixam os seus resquícios lá, os seus íons lá, eles modificam e interagem com a matéria de forma a modificá-la estruturalmente, como a gente vai ver daqui a pouco. Essas radiações, elas, a depender da quantidade, como nós vamos ver daqui a pouco, elas podem provocar lesões que podem ser mínimas, mas que podem também ser muito prejudiciais, por exemplo, para o nosso material genético. Então, essas radiações ionizantes, elas podem ser tão prejudiciais a um ponto de modificarem o nosso DNA. Eu não sei se vocês já ouviram falar que, por exemplo, mulheres grávidas não podem se expor a uma determinada quantidade de radiação nos raios-x. Porque, a depender dessa quantidade, o bebê pode nascer, por exemplo, com síndrome de Down. E o que é que isso tem a ver? Essas radiações ionizantes que vêm do raio-x, elas modificam o DNA do bebê, certo? Então é muito importante que as mulheres grávidas, elas sejam orientadas em relação a isso. A mulher grávida não pode fazer um raio-x? Pode. O que nós estamos colocando aqui é a questão da quantidade de radiação ionizante que essa pessoa vai receber, tá certo? Professor, Oi? Mais ou menos em qual período da gravidez que ela não pode... Principalmente, Chagas, nos 3 primeiros meses, que é quando o bebê ainda está ali... Informação, né? Aquela coisa toda. Eu acredito que a orientação seja durante toda a gravidez, mas o período mais complicado, vamos dizer assim, e que isso pode acontecer de uma maneira mais efetiva, eu acredito que seja entre os 3 e 4 meses ali, tá certo? Ramon. Oi? Eu tava assistindo um vídeo daquele canal Ciência Todo Dia, né? É bem interessante esse canal. Aí ele tava falando que existe uma escala de radiação absorvida pelo corpo que é chamada de Gray, né? Que é abreviada para GY. Aí parece que o raio-x começa a dar problema no corpo a partir de 50 mil raio-x. E aproximadamente 50 milhões de bananas também começa a dar problema no organismo da pessoa, começa a dar depressão sanguínea e vários problemas. Isso, a gente vai a ver banana algumas... radioativa por causa do isótopo menos 40, né, da banana, do potássio menos 40, na verdade, né? Isso. A gente vai ver algumas escalas, quando a gente vai falando principalmente de radioproteção, algumas escalas que, porque assim, a gente também tem que lembrar que os profissionais que trabalham com o raio-x, eles estão expostos diretamente a essa radiação, né? Porque, por exemplo, você vai lá fazer um raio-x, você faz o raio-x e vai embora. E o técnico em radiologia, ele fica ali exposto todo o tempo naquele tipo de radiação. Então, tem algumas escalas que a gente vai ver, e alguns tipos de lesão, alguns tipos de doença que pode acometer essa população, certo? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Esses efeitos, eles podem ser estudados em termos de fragmentos de moléculas, moléculas inteiras, organelas celulares, células, tecidos, órgãos e organismos.
Então essas radiações, se absorvidas em excesso pelo corpo humano ou pelo corpo animal como um todo, pode provocar lesões nos mais diversos tipos, desde lesões celulares até lesões em órgãos, como a gente vai ver daqui a pouco. Como eu já falei, é evidente que cada nível de estudo fornece informações importantes que podem ser de grande valia para a compreensão de fenômenos que se passam em outros níveis de complexidade biológica. Então, esses processos que conduzem ao aparecimento de radiolesões são esquematicamente agrupados em 3 fases ou estágios, que são o estágio físico, o estágio físico-químico e o estágio biológico. Nós vamos estudar cada um deles agora. No estado físico, por exemplo, a energia é veiculada pela radiação ou parte dela e é transferida para a matéria viva, conduzindo a excitações moleculares ou ionizações. Os produtos dessa fase são bastante instáveis e dotados de reatividade. Já o estágio físico-químico é caracterizado pelas reações dos produtos entre si ou com moléculas vizinhas, conduzindo a formações de produtos secundários. E no estágio biológico, as reações químicas resultantes da fase anterior podem afetar processos químicos, processos biológicos, alterando certas funções e bloqueando outras. Este estágio é extremamente dependente das condições metabólicas. O nosso interesse maior aqui dentre esses três estágios é o estágio biológico, porque nós precisamos entender que, como eu já venho falando até agora, essas radiações, a depender da quantidade, elas podem modificar as estruturas biológicas, desde células até tecidos, órgãos e organismos como um todo, certo? Como eu falei para vocês, até na aula passada, e eu até disse para vocês que tinha um vídeo falando sobre isso, não havia preocupação, porque também não havia esse termo radiação, radiologia, enfim, não havia essa preocupação com a exposição a esse tipo de material, que hoje a gente tem, né? Por isso que a gente vai discutir daqui a pouco, por exemplo, sobre radioproteção. Então, essa radiação, a depender da quantidade, como eu já falei para vocês, ela pode ser muito nociva aos organismos vivos, ok? As durações desses estágios são bastante variáveis, porém, só com o objetivo de caracterizar as ordens de grandezas, serão dados alguns valores. E por aí vai, que isso aqui não nos interessa mais. Para produzir seus efeitos, as radiações podem agir direta ou indiretamente sobre a molécula-alvo. Os efeitos indiretos resultam da formação de radicais livres, geralmente originados por modificações das moléculas de água que constituem os meios intra- e extracelular. Os efeitos diretos são produzidos quando a energia da radiação é absorvida diretamente por moléculas que são importantes nos diversos metabolismos das células. Entre essas moléculas estão as enzimas e o DNA. Como nós podemos ver aqui no slide, existe a formação dos radicais livres. Eu já até falei deles para vocês lá quando a gente estava falando do metabolismo, né? Lá na cadeia respiratória, no final da produção, né, dessa energia na cadeia respiratória, são gerados os radicais livres. Esses radicais livres, eu expliquei para vocês que eles vão ser um fator que aceleram, por exemplo, o nosso envelhecimento, né? E aí, se a pessoa é exposta demais à radiação, uma das coisas que pode acontecer de maneira indireta é a geração de mais radicais livres. Se é gerado mais radicais livres, esses radicais livres eles vão atuar favorecendo a aceleração do envelhecimento celular. Essa seria a maneira indireta de atuação da radiação nos organismos vivos. A maneira direta seria atuar diretamente no DNA, modificando diretamente o DNA das células-alvo, certo? Então, como os radioprodutos agem nas células, por exemplo, né? Como esses íons, nós já vimos que essa radiação ionizante, ela passa pelo organismo e ela fica lá. Ela se prende a determinados tecidos e a determinadas células no organismo. Como é que esses radioprodutos agem nas nossas células? Os radicais livres, devido à sua reatividade, sofrem combinação no mesmo local que são formados. No entanto, o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada,
pode difundir-se e alcançar grandes distâncias. As moléculas de peróxido de hidrogênio são potentes oxidantes e reagem fortemente com os grupamentos sulfidrilas que existem em muitas proteínas e enzimas, favorecendo, como eu já falei para vocês, a promoção do envelhecimento celular. Então, as reações de oxidação, como a gente já viu lá na bioquímica, elas são reações de redução, né? São reações de queima, são reações de redução, são reações que muitas vezes não provocam a síntese de nenhuma substância, né? Se elas reduzem, elas não podem sintetizar. Então, a liberação desses radicais livres vai favorecer a produção de água oxigenada, que é um produto que não é legal para o nosso corpo, não é legal para os organismos animais, e vai fazer com que, como eu já falei para vocês, haja a aceleração do processo de envelhecimento celular. Ok? Pessoal, tá tudo certo até aqui? Alguma dúvida ou pergunta? Me digam aí. Tudo ok, Ju? Hein, pessoal? Parece que estão merendando. Tudo ok, Ju. Tudo ok, Ju? Então vamos lá. E aí, nós vimos a ação indireta desses radioprodutos, agora nós vamos ver as ações diretas, a ação direta, né? Quando eles agem no DNA. As alterações produzidas pela radiação sobre o DNA e RNA, ou sobre moléculas que controlam a síntese proteica, produzem efeitos mais graves do que aqueles que ocorrem nas enzimas, que são os efeitos indiretos, né? Já formadas ou em moléculas que atuam como fatores intermediários nos diversos metabolismos. Essas radiolesões podem acontecer tanto pelo efeito direto quanto pelo efeito indireto das radiações. Vale lembrar, eu já disse, mas vale lembrar, professor, quer dizer que se eu fizer um raio-x da minha mão, sei lá, quebrei o braço, fiz um raio-x, o meu DNA vai ser lesionado? Não. Isso vai depender do tempo de exposição, da quantidade de exposição a esse tipo de radiação, ok? E aí os efeitos genéticos, né? Como é que o nosso DNA ele vai aí se modificar por conta da ação dessa radiação. Os efeitos das radiações no DNA serão denominados efeitos genéticos das radiações. A interação de uma radiação ionizante pode produzir algumas coisas. Que coisas são essas? Danos em bases nitrogenadas, formação de sítios apúricos ou apirimídicos. Esta perda de base púrica ou pirimídica pode ocorrer com a interação da radiação com a ribose ou qualquer outra parte da base nitrogenada. Esses efeitos são mais frequentes em pH alcalino. A presença de uma alta pressão parcial do oxigênio exacerba esse efeito e a degradação dos peróxidos formados pode levar a... O que é que esse slide está querendo dizer? Vocês já sabem, acredito que vocês já devam ter visto isso ou em genética, ou em biologia celular, ou até mesmo lá no ensino médio, que o nosso DNA é formado por bases nitrogenadas. Timina, guanina, citosina, adenina, né? TACG, lembrem aí do ensino médio. E essas bases, elas se combinam em duplas, né? O DNA é uma dupla hélice, né? Que a gente fala. E essas bases nitrogenadas, elas vão se combinar em duplas, certo? Timina, adenina, citosina, guanina. No RNA vai aparecer uma outra base, que é a uracila, né? Então, o que é que o DNA vai fazer? Vai modificar essas combinações de bases, certo? Cada base nitrogenada, ela vai fornecer uma parte do RNA que vai ser codificado em proteínas. Eu acredito que vocês já devam ter visto isso em biologia celular, molecular. Quando acontece a entrada da radiação nesse processo no DNA, essas bases são modificadas. E aí elas podem gerar alguns tipos de mutações genéticas, certo? Inclusive lá no caso do desafio, é um caso, não sei se vocês perceberam, de malformação, né? Malformação congênita, de malformação genética, né? E aí, os sistemas biológicos de defesa contra os efeitos deletérios. Deletério é efeito negativo, efeito que deleta, efeito que acaba, certo? Das radiações.
Os radicais peróxidos, que são aqueles lá da água oxigenada, são destruídos pela catalase e pelas peroxidases, enquanto os superóxidos são combatidos pelo superóxido de dismutase. Certo? O nosso corpo ele produz alguns efeitos de defesa contra esse tipo de radiação. Esses efeitos, eles são suficientes para acabar com tudo? Não, mas o nosso corpo faz ali o seu trabalho de defesa. Os antioxidantes naturais, como vitamina C e E, neutralizam a ação dos radicais livres. Como é? Peraí. Tá não, Chagas. Mas enfim. O microfone de Eulália tá ligado. Tá não. Na minha tela aqui tá aparecendo ele ligado. Não. Beleza. Então, esses efeitos somáticos das radiações, nós discutiremos... Não, Eulália, tá não. Nós discutiremos o efeito da radiação sobre tecidos e órgãos, né? E esses efeitos eles podem ser imediatos ou podem ser tardios. São denominados efeitos imediatos quando ocorrem nos primeiros 2 meses após a irradiação, e tardios quando se manifestam após 2 meses da irradiação. Os efeitos imediatos, né? Um efeito imediato da radiação é a síndrome aguda da radiação. Isso acontece quando a dose absorvida é muito grande, da ordem de centenas ou milhares de rads, que é a medida, né, que a gente usa para aferir a radiação. O paciente pode apresentar manifestações gastrointestinais, como náuseas, vômitos, hemorragia digestiva, anorexia, diarreia e etc. Geralmente o quadro é acompanhado de febre, apatia, astenia, sudorese e abundante cefaleia. Quando a dose absorvida é de ordem de dezenas de milhares de rads, o que equivale a centenas de grays, que eu acho que foi essa molécula que Emmanuel falou, né, os grays. A morte pode ocorrer em poucos minutos em virtude da inativação de muitos tipos de moléculas vitais. Então, só para vocês verem, pessoal, que a depender, como eu já falei para vocês, a depender da quantidade de radiação, a depender da quantidade de exposição dos sistemas biológicos a esse tipo de radiação, principalmente dentro do processo de exames de imagem, como raio-x, como tomografia computadorizada, os sistemas biológicos eles sofrem muito, né? Apesar de que, como a gente já viu, o nosso corpo possui alguns sistemas de defesa, mas que, mesmo assim, existe um risco muito grande de que hajam lesões, né? Já os tardios, entre eles, os efeitos tardios das radiações, devem ser ressaltadas a carcinogênese, né, que é, no caso, o câncer, né, que é gerado através dessa modificação celular, dessa modificação do material genético celular em alguns tecidos, né? O envelhecimento precoce, como nós já falamos da questão da liberação dos radicais livres, a depressão do sistema imunológico e as malformações, no caso das mamães que estão aí, deixa eu colocar aqui no carregador, das mamães que estão aí para ter bebês, né, gravidinhas. Os seres vivos estão permanentemente submetidos à radiação que provém de fontes naturais, terrestre e do espaço, como é o caso do Sol, por exemplo, né? E são denominadas radiações de fundo, ou background, e cujos efeitos deletérios em longo prazo ainda não se conhece e estudos adequados ainda se faz necessário. Certo? Então, qual é o propósito da gente da gente falar sobre radiobiologia? Entender que a radiação, ela é até certo ponto benéfica para a saúde, para o desenvolvimento das pesquisas, né? Vocês vão ver que eu coloquei na aula de hoje, por exemplo, um texto que eu encontrei que é bem legal sobre radiobiologia veterinária. Então, depois vocês vão ver esse material lá, né? Que a gente pode empregar esses mesmos conceitos de radiobiologia à medicina veterinária, que é o intuito do nosso conhecimento. Então, em resumo, a radiobiologia ela vai falar de como essa radiação interage com esses organismos vivos, certo? Interagem seja de maneira positiva, seja de maneira negativa. Aqui nós demos ênfase à questão de como essas radiações
Aliás, como essas interações se dão de maneira negativa, que é para a gente ter os devidos cuidados com ela, ok? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, ou pergunta, ou observação para fazer diante do que foi exposto até o momento. Digam-me aí. Tá tudo ok? Me digam aí alguma coisa. Tudo certo, galera? Tudo ok, né? Tudo tranquilo? Pronto. Então nós já vamos passar aqui para o nosso próximo conteúdo. Então, como nós podemos ver, quando nós acabamos de estudar a radiobiologia, né, e nós vimos que é o estudo da interação da radiação com os organismos vivos. E aí, para que essas interações elas sejam minimizadas e esses efeitos também dessas interações sejam minimizados, é preciso que aconteça alguns passos dentro da proteção radiológica, que a gente chama de radioproteção, certo? Então, o termo radioproteção é universalmente usado para definir a proteção contra radiação ionizante. Vale lembrar que a gente acabou de falar que a radiação mais suscetível de ter alguma alteração ou de ter, vamos supor, algum efeito negativo é a ionizante. Por quê? Porque quando ela passa pelo tecido ou pelo órgão, ela deixa íons desses átomos, dessas moléculas, e esses íons vão interagir negativamente com a matéria, certo? Podendo gerar todas aquelas consequências que nós já vimos, desde a liberação... Peraí, tem alguém entrando. Desde a liberação de radicais livres até a modificação do material genético. O objetivo da radioproteção é prevenir e reduzir o máximo os danos causados pela radiação, sem limitar os benefícios na aplicação da medicina diagnóstica, que é o que a gente já viu. Então aí a gente tem uma parte histórica de como é que surgiu esse processo da radioproteção, e aí nós vamos voltar lá para a aula passada, né, que vocês viram que até então, com essa descoberta do raio-x, da radioatividade, da radiação, ninguém se preocupou com o fato de que isso poderia trazer algum malefício para os organismos vivos. E aí, mais ou menos na mesma época que foi descoberta essa questão do raio-x e tudo mais, já houve uma preocupação para que houvesse a proteção contra esse tipo de radiação, certo? O efeito nocivo do raio-x só foi reconhecido depois da sua descoberta. Muitas pessoas morreram de radiação ou adquiriram leucemia, como foi o caso da cientista polaco-francesa Marie Curie, como a gente falou na aula passada. Então, gradualmente, as pessoas começaram a se proteger contra esses raios. E aí, a gente viu que essa radiação ela pode ser tão nociva que ela pode modificar, por exemplo, a estrutura do DNA celular, gerando malformações crônicas e congênitas. Então, esses efeitos biológicos, como nós já vimos, né, vamos só fazer aqui uma memória, sofrem ações físicos, químicos ou biológicos, como a gente viu. A radiação causa ionização dos átomos, que afeta moléculas que poderão afetar células, tecidos ou órgãos. Então, esses efeitos físicos, relembrando, consistem na ionização e excitação dos átomos. Ocorre uma troca de energia entre a radiação e a matéria. Os químicos consistem na ruptura de ligações químicas e nas moléculas e, consequentemente, forma radicais livres. Já os biológicos, na fase inicial, é a fase onde os efeitos físicos são provocados pela exposição. Esse processo, o processo de latência... Não, vamos pular isso. Os efeitos biológicos eles podem ser somáticos ou genéticos. Somáticos quando
ocorrem devido à radiação nas células somáticas e podem ser imediatos, até 2 meses, como nós já vimos, 2 meses após a exposição, ou tardios, depois dos 2 meses da exposição. E eles podem ser genéticos quando acontece a irradiação dessas moléculas em células-alvo que vão levar para o material genético. Eles ainda podem ser determinísticos ou estocásticos. Os determinísticos são aqueles nos quais são possíveis estabelecer um limite de dose, ou seja, a gravidade do efeito aumenta com a dose, que aí a gente vai ver algumas tabelinhas mais adiante. E os estocásticos ocorrem quando existe a exposição a doses baixas e frequentes, ou seja, o dano é proporcional à dose. Aí a gente tem aqui alguns exemplos que até Emanuel colocou a questão da exposição aos grays, né? Então aqui a gente tem alguns níveis de dose, a dose absorvida em grays, né? E os efeitos somáticos. Nós não vamos nos prender muito a essa questão aqui, porque o nosso objetivo é estudar mesmo a questão da radioproteção. Então aí, pessoal, eu tenho um esqueminha das partes do nosso corpo que são mais sensíveis à radiação. Então eu tenho que é muito sensível essa parte que está em vermelho, o trato intestinal, né, a parte de baixo do trato intestinal. Pouco sensível a parte de cima do trato intestinal, que pega fígado, estômago e o início do intestino. O cérebro também é pouco sensível. Os ossos são sensíveis à parte da radiação. E no caso, como eu já falei para vocês, a parte inferior do nosso sistema digestório é a parte mais sensível a essa questão da radiação. São as células mais sensíveis e é onde geralmente ocorre uma quantidade maior de formação tumoral. Efeitos a longo prazo, como a gente já falou, né, são efeitos que podem ser observados quando indivíduos são expostos a doses baixas por um longo período de exposição, manifestando-se anos mais tarde. Eu não consultei o código de ética nem a regulamentação do técnico de radiologia, mas ele precisa se aposentar antes dos outros. Ele não trabalha a mesma quantidade de anos que outros trabalhadores comuns, vamos dizer assim, trabalham. Por quê? Porque eles trabalham diariamente expondo-se à radiação. E isso vai fazer com que a qualidade de vida dessa pessoa se altere. Então, por exemplo, os técnicos em radiologia, eles não trabalham todo dia, né? Precisa existir um regime de troca, de plantão, né? Para que essa radiação ela seja absorvida e colocada para fora do corpo, para que não fique ali durante tanto tempo. Vamos para frente. Aqui nós podemos ver os efeitos biológicos em alguns tecidos do corpo, ou em alguns órgãos, né? Desde de efeitos celulares, como nós podemos ver aqui, ó, até efeitos feridas na pele, desgaste dos ossos, câncer de mama, os pulmões muito afetados. E aí a gente vê também a exposição direta a esse tipo de radiação, né? 18 a 21 meses expostos a altas doses, o que é que acontece, né? Esse tipo de ferida direta. E aí, como evitar esses efeitos biológicos, né? A gente tem as proteções radiológicas que podem estar dentro do local de trabalho, que podem ser colocadas no paciente e também no profissional. Então, por exemplo, existe uma argamassa com um material específico para revestir as paredes da sala de radiologia, que a gente chama de argamassa blindante. Então, todas as salas em que são feitos exames de imagem ou exames que tenham algum tipo de radiação, elas são cobertas com essa argamassa para que essa radiação não extrapole, né, não saia dessa sala. A gente tem, por exemplo, o lençol plumbífero. Vocês sabem de onde é que vem esse nome plumbífero? Me digam aí se alguém sabe. Eu dou um 10 na AV2 a quem me disser. Mas não é para pesquisar no Google não, viu? É para me dizer agora. Por que plumbífero? Ninguém vai ganhar o 10 na AV2. Vale.
Tem a ver com a chuva? Não. Tem a ver com o chumbo. O chumbo? É. Plumbífero é porque o nome latim de chumbo acho que é plumbo, né? Plumbum. Eu acho que você deu uma Pô, pesquisada aí, verdade. Emanuel. Não, pô, eu estudei latim, acho. Eu estudei a tabela periódica. Eu fazia Pessoa, química. né? Então, todos os nomes dos elementos químicos da tabela periódica vêm do latim. Então, chumbo em latim é plumbum, certo? Então, plumbífero é esse lençol que é tipo um papel alumínio, só que ele tem chumbo na sua composição e ele é utilizado para revestir algumas coisas dentro da sala. Eu pensava que era alguma coisa a ver com pluviômetro. Não, mas é pluvi, não é plumbum não, né? Então as portas elas também precisam ser portas específicas com materiais específicos, né? Geralmente revestidas também de chumbo, porque o chumbo ele isola essa radiação. E aí a gente tem esses visores plumbíferos que também são revestidos por chumbo. E aí as pessoas às vezes ficam por trás deles, né? Ou por trás dos biombos. Nós temos aqui as salas de comando, que são todas revestidas também com chumbo. O biombo, né, como eu falei para vocês, que o técnico em radiologia fica por trás dele, enquanto o exame é realizado. Que a gente sempre fica com aquela aflição, que fica lá deitado naquela maca e a pessoa se esconde por trás desse negócio, né? Aqui eu tenho mais ou menos uma planta de como deveria ser organizada uma sala de radiologia. E aí, a colimação, né? É um acessório para exposição com fontes radioativas denominado colimador, pois dirige o feixe de radiação para o local pré-determinado. É construído em tungstênio, capaz de atenuar a intensidade da radiação. Esse objeto também precisa estar dentro da sala de radiologia para ajudar a contenção dessa radiação. E aí o paciente, a depender do local onde ele vai, do local do corpo onde ele vai realizar a radiografia, é preciso que ele use esse avental, que também é plumbífero, né? Ele tem chumbo. Eu amei a cara desse paciente, olha. Tá com uma cara assim sexy, sem ser vulgar, né? Uma cara assim de não sei, parece até que vai fazer outra coisa que não seja uma radiografia. Mas eu amei a cara desse... Gostou, não foi, Chagas? Tô fora. Amei a cara dessa pessoa. E aí nós temos outros exemplos, né, de proteção ao paciente. A proteção radiológica do profissional nós temos tanto os coletes quanto as luvas que tem esse preenchimento de chumbo, né? Eles também usam óculos de proteção. Então, profissionais gestantes, né? Eu tinha até baixado essa imagem, mas enfim. As condições de trabalho devem ser revistas para garantir que a dose na superfície do abdômen não exceda... Eu pesquisei o que era esse MSV, mas eu não... É Saver. Milímetros de Saver. É alguma coisa assim. Eu pesquisei o que era, mas... Era até para eu ter anotado para passar para vocês, mas eu esqueci de anotar. Mas é uma medida de radiação. Durante todo o período restante da gravidez, tornando pouco provável que a dose adicional no embrião ou feto exceda... Enfim... E aí nós vamos falar do dosímetro, né, que o profissional de radiologia precisa utilizar para que haja esse controle de dose, né, durante o processo de elaboração do exame radiológico, né. O que é a dosimetria pessoal? Dosimetria pessoal é o processo de monitoração individual externa de dose absorvida durante a jornada de trabalho por indivíduos ocupacionalmente expostos à radiação ionizante, como os técnicos em radiologia, por exemplo. E aí esses dosímetros eles vão dar alguns parâmetros, né? Eles podem ser azuis para os meses pares, verdes para os meses ímpares e vermelhos para envios de casos e extravios. Aqui nós temos a composição do dosímetro. Eu não sei porque é que esse slide ficou modificado. Do dosímetro, que são feitos em dois tipos, um em fluoreto de lítio e o outro em sulfato de cálcio. A gente tem a distância, né, a distância que precisa ser estabelecida entre o gerador de radiação e o paciente, o técnico, né, o profissional, que precisa ser de pelo menos 3 metros entre ele e o gerador, né? Nós vamos falar do inverso do quadrado da distância. Então essa dose anual, ela
precisa ser de 50 mSv por ano, né? E para membros do público, para os pacientes, de 1 mSv por ano. Então vejam que nós pacientes, nós que não somos técnicos em radiologia, nós precisamos ter uma dose dessa radiação muito baixa em nós. Já os trabalhadores, vejam a diferença, né? Então enquanto para nós é 1 mSv por ano, para eles vai ser 50. Então eles precisam realmente ter um plano de carreira que seja muito adequado a esse tipo de profissão, porque isso é muito arriscado, você lidar quase que diariamente com esse tipo de radiação, né? E nós também precisamos ter o cuidado de realmente só realizar esse tipo de exame se for realmente necessário. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo aqui, pode parecer besteira, mas não é, já olhou algum eclipse com chapa de raio-x, não já? Sem saber que aquilo ali emitia, ainda que muito pouco, radiação. E que a gente, mesmo sem querer, mesmo sem saber, acabava entrando em contato com esse tipo de radiação. Então, pessoal, a radioproteção ela é importante principalmente para os profissionais que lidam quase que diariamente com a radiação ionizante, certo? É uma série de proteções que esse pessoal precisa ter. E aí, assim, infelizmente não deu para eu fazer o vídeo para vocês, porque o profissional que ia fazer, ele é muito bom em explicar muito as coisas muito melhores para vocês, mas enfim, se der para eu fazer até a semana que vem, eu farei. Se não, a gente já viu e vocês vão ficar com esse material aí no Canva, já está postado, certo? Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta em relação ao que foi apresentado nesse conteúdo de agora. Tem alguma dúvida, algum problema, alguma questão? Não? Me digam aí. Tudo certo? Tranquilo. Tudo tranquilo?